Desejo começar por saudar essa iniciativa da comemoração dos 70 anos do PAIGC, associando a essa comemoração a homenagem a Luís Cabral. Quero ainda saudar os familiares, saudar os filhos e as filhas, os netos, a viúva e os demais familiares. Neste momento, o nosso combate, a nossa luta é contra a banalização, contra o esquecimento. A nossa luta é pela memória, é pela recordação, mas também pelo reconhecimento daqueles que, como Luís Cabral, deram o melhor de si para o triunfo da nossa causa, da luta de libertação nacional. Luís Cabral era um homem, era uma pessoa muito generosa, uma pessoa alegre, sempre disponível, amigo dos seus amigos, um militante muito comprometido da nossa causa da libertação nacional, que tudo deu, tudo fez para que a nossa luta fosse vitoriosa. É essa pessoa que queremos lembrar hoje, lembrar e homenagear hoje. Nos tempos que correm, a tendência é pelo esquecimento, é pela luta, pela vida. E nesse esquecimento podemos deixar de dar atenção ao nosso percurso histórico, ao nosso combate. De Luís Cabral lembro-me quando cheguei a Conakry em 1961. Na sede do PAIGC estava o Luís, a Lucete, Aristides Pereira, a Carlina, e está claro, teria que estar Amílcar Cabral. Mas também estava a Iva, estava o Patrick. Era uma casa, uma instalação bastante modesta. Tinha pertencido a um técnico ou funcionário da empresa de exploração de ferro em Conakry, Minier. E chamávamos ao local, ou chamava-se ao local, Minier. Estava a dizer que lembrei-me desses dias porque o acolhimento que recebemos, era eu, o Osvaldo Lopes da Silva, era um acolhimento fraterno, como se nós já nos conhecêssemos muitos anos antes. Mas também o acolhimento era mobilizador, incentivador, porque havia um ambiente de confiança, de entusiasmo em relação a uma coisa que não conhecíamos bem e que ia começar. É desse começo que as minhas relações com Luís Cabral se desenvolveram, se consolidaram e se transformaram numa grande amizade. É essa amizade que lembro hoje, é essa amizade que saúdo hoje.
Os desafios de hoje são diferentes dos desafios de 1961. É claro, é evidente, mas são desafios da mesma. Devemos pensar nesse percurso, pensar nas pessoas que possibilitaram que esse percurso tivesse uma vitória final e fosse, portanto, um sucesso. Mas o que é que nós podemos pedir ou propor como homenagem a Luís Cabral? Eu já tinha dito isso há uns anos atrás. Eu penso a homenagem que a Guiné e os guineenses devem a Luís Cabral é transportar os seus restos mortais e depositá-los no solo da Guiné-Bissau, país pelo qual, onde nasceu e pelo qual lutou e se sacrificou durante toda a vida. Essa seria a homenagem mais justa e mais séria em relação à memória histórica de Luís Cabral, em relação à memória da pessoa que foi o primeiro presidente da República da Guiné. Luís Cabral, durante a sua presidência, procurou e pensou o desenvolvimento da Guiné. Queria uma Guiné desenvolvida. Lembro-me do pequeno automóvel que criou uma oficina, ou mais do que isso, para a produção de pequenos automóveis. Creio que a marca era Anhai, que é uma palavra balanta. Mas mais todo o esforço para o desenvolvimento e a transformação dos produtos agrícolas e o sonho do Porto de Águas Profundas de Buba. Era a ideia central dele para o desenvolvimento da Guiné. Está claro. Não estou em condições de falar das transformações da agricultura ou não. Teria necessidade de dados. Mas esse sonho de desenvolvimento, creio que se esmoreceu com o golpe de Estado e com a sua saída do poder. Mas não devemos esquecer essas ideias, esses compromissos, esses sonhos, porque é daí que nasce o desenvolvimento, aí é que nasce a consolidação da nacionalidade, e daí é que nasce a construção de um futuro melhor, de um futuro de maior justiça e um futuro, sobretudo, de maior segurança e com a garantia dos direitos dos cidadãos guineenses. Aproveito para saudar os oradores que irão participar nessa homenagem, de entre os quais destaco a figura do nosso cineasta Flora Gomes. Flora é fruto da luta de libertação nacional, é quem conviveu de perto, ainda adolescente, com Luís Cabral, e quem pode testemunhar sobre a personalidade rica, generosa de Luís Cabral. Termino por saudar de novo os familiares, a Fina, os filhos, as filhas, as netas, os sobrinhos. Estive a ver alguns na televisão há dias e saudar a presença, mas sobretudo saudar essa iniciativa. Há que continuar
bater-se pela memória, conservação da memória da luta de libertação nacional e também pelo respeito dos seus principais protagonistas, entre os quais Luís Cabral. Obrigado pela vossa atenção.